Meus queridos amigos, irmãos da igreja, eu gostaria de fazer um discurso do Elder Dallin H. Oaks, que é o primeiro conselheiro na primeira presidência. Esse discurso é tirado de uma liarrona. Eu vou fazer em dois vídeos. O primeiro é a necessidade de nós pertencermos a uma igreja, que vai falar sobre as denominações em geral. O segundo, ele fala sobre a igreja restaurada. Há muitos anos, o elder Mark Peterson, quem que era Mark Peterson? Um membro do quórum dos 12 apóstolos. Começou um discurso com o seguinte exemplo, 2 pontos. Olha o exemplo do Mark Peterson, abre aspas. Kenneth e sua esposa Lucille são pessoas boas, honestas e íntegras. No entanto, eles não vão à igreja e sentem que podem viver bem sem a igreja. Ensinam seus filhos a ser honestos e virtuosos. E dizem a si mesmos que isso é praticamente tudo o que a igreja faria por eles. E, enfim, insistem que precisam dos fins de semana para a recreação familiar e que ir à igreja, na verdade, os atrapalharia. Fecha aspas, ponto. Hoje, o presidente Oaks falando, hein? Hoje, minha mensagem diz respeito a essas pessoas boas e religiosas que pararam de ir à igreja ou de participar dela. Quando digo igreja, entre aspas, incluo sinagogas, mesquitas e outras organizações religiosas. Preocupa-nos ver que a frequência de todas essas instituições tem diminuído significativamente em todo o país. Se deixarmos de valorizar nossas igrejas por qualquer motivo que seja, ameaçamos nossa vida espiritual. E o fato de muitas pessoas se distanciarem de Deus reduz as bênçãos de Deus para as nossas nações. Frequentar uma igreja e servir ativamente nessa igreja, nos ajuda a ser melhores e a aumentar nossa influência positiva na vida de outras pessoas, Elder Oaks diz. Na igreja somos ensinados a aplicar princípios religiosos. Aprendemos uns com os outros. Um exemplo convincente é mais poderoso do que um sermão, vocês sabiam? Somos fortalecidos por nos relacionarmos com pessoas que têm crenças semelhantes a nós. Ao frequentarmos uma igreja, não importa, e ao servirmos nela, corações são, como diz a Bíblia, entre aspas, unidos em unidade. As escrituras dadas por Deus aos cristãos, tanto na Bíblia como na revelação moderna, ensinam o que? Ensinam com clareza a respeito da necessidade de pertencermos a uma igreja. Ambas ensinam que Jesus Cristo organizou uma igreja e decidiu que ela daria continuidade ao trabalho dele, ao trabalho de Cristo. Ele chamou 12 apóstolos, vocês lembram? E que ele deu para ele? Deu autoridade e chaves para dirigi-la. A Bíblia ensina que Cristo é o, entre aspas, o cabeça da igreja, fecha aspas. Sabiam? E que seus líderes foram escolhidos, abre aspas, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Fecha aspas, ponto. A Bíblia, sem dúvida, é clara quanto à origem de uma igreja e a necessidade de pertencermos a ela nos dias de hoje. Algumas pessoas dizem que frequentar as reuniões de uma igreja não as ajuda. Sabe o que elas dizem? Elas dizem, entre aspas, não aprendi nada hoje, ou, entre aspas, também, ninguém foi gentil comigo, ou, entre aspas, também, fui ofendida. Decepções pessoais jamais deveriam nos distanciar da doutrina de Cristo, que nos ensina a servir, não a ser servidos.
Com isso em mente, um outro membro descreveu o enfoque que ele tinha ao ir à igreja. Abre aspas. Há vários anos mudei de atitude ao frequentar a igreja. Deixei de ir à igreja por minha causa, mas para pensar nas outras pessoas. Tomei a decisão de cumprimentar todas as pessoas que se sentavam sozinhas e dar boas-vindas aos visitantes, de me oferecer para cumprir uma designação. Em resumo, vou à igreja todas as semanas com a intenção de ser um ativo, ou de ser ativo e não passivo. Olha que interessante que esse menino falou. É de ser uma influência positiva na vida das pessoas. Fecha aspas. Ponto. O presidente Spencer Wally Kimball ensinou que, abre aspas, não vamos às reuniões dominicais para nos divertir, nem mesmo para sermos apenas instruídos. Vamos para adorar o Senhor. É uma responsabilidade individual. Se a reunião para você foi um fracasso, você é o culpado. Ninguém pode adorar o Senhor em seu lugar. Ninguém. Ninguém pode adorar. A frequência à igreja pode abrir nosso coração e santificar nossa alma. Espero que vocês gostaram desse vídeo, esse primeiro vídeo. E que eu vou fazer agora um segundo, falando que o presidente Oaks, continuação do discurso do presidente Oaks, Dale H. Oaks, que é o primeiro conselheiro, falando a respeito da nossa igreja agora, hein? Aguardo vocês.